Podcast Juntos e misturados. E olha quem chegou novamente, somos nós, o podcast Juntos e Misturados, aqui para falar de um assunto bastante recorrente no mercado de pedagogia, que é a vida de um professor. E se você ainda não nos conhece, eu sou a Érica Mourão. Eu sou Kelly Vasconcelos. Eu sou Caio Otávio. E eu sou Catarina Barreto. E aonde pode nos encontrar? YouTube, Web Pedagogia, Insta, @webpedagogia, _oficial, Twitter, Web, _pedagogia, Face, Web Pedagogia, e-mail, webeducação.fbn@gmail.com. E você pode ir no canal e se identificar na ampla rede digital, que são nossas redes sociais, e quadros diversos, como Guia Rápido e outros quadros, onde você irá interagir e conhecer ainda mais a Web Pedagogia. Sou eu, Kelly Vasconcelos da Costa Sena, professora de educação infantil, já tenho um tempo de mais ou menos 20 anos, e estamos aqui fazendo esse podcast para compartilhar a minha experiência, a minha vivência nesse tempo de tantos desafios pela aulas IAD, como fazer, como realizar, como planejar, tudo isso para melhor atingir uma educação com qualidade para os pequenos e também ajudar as famílias nesse tempo de muitos desafios. Também nós trouxemos nesse dia maravilhoso, nesse momento maravilhoso para essa conversa, para esse debate, uma discussão, o professor Alciclei Sena dos Santos, que é coordenador de educação física na Escola Evangélica Betel, e por um acaso também meu esposo. Olha aí, ó. Oi. Uma família de professores. Isso mesmo. Seja bem-vindo, professor Alciclei. Queremos nesse dia, nesse momento, compartilhar desse espaço que temos de trocar ideias, conhecimentos e principalmente experiências num tempo de muitas dificuldades, onde nós estamos tendo que se reinventar nas nossas metodologias, com as ferramentas aí tecnológicas que muitas eram desconhecidas, né? Então, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade aqui em nosso meio. É um prazer estar aqui com vocês. Conforme já fui apresentado, né? Eu vou dizer pela ordem, sou esposo de Kelly. Sou formado em licenciatura em Educação Física. E sou professor há 10 anos de Educação Física na Escola Evangélica Betel. E há 2 estou coordenador. E sou apaixonado pela educação também. Amo todo esse ambiente escolar, todas as situações, né, que o professor vive dentro desse ambiente e fora também, né? Porque a prática de um professor não é somente na escola, mas eu diria que é muito mais fora do que dentro do ambiente escolar. E estamos aqui para juntos somar nossas experiências, vamos ver o resultado de tudo isso. Aos acadêmicos, é prazer conhecê-los, estar aqui com vocês, e vamos nessa. Eu vou começar compartilhando essa questão do cotidiano, né? Como que tem sido a minha rotina, o que mudou, como é que está hoje, né? Essa minha rotina, vamos dizer assim, de planejamentos, a gravação do vídeo. Então, dentro dessa ideia, mudou muita coisa, porque trazer o trabalho, não que a gente já não de certa forma não fizesse o trabalho em casa, que seria relacionado ao planejamento, a pesquisas, produção de atividades para a sala de aula, né? Mas o grande desafio que eu vejo é criar uma nova rotina, porque você gravar videoaulas não é tão simples realizá-lo, principalmente no ambiente de casa. Por quê? Você tem que organizar toda a tua estrutura da casa para estabelecer um canto, um espaço, e além disso você precisa produzir os recursos necessários para você gravar dentro de uma linguagem que seja acessível para essa criança
no caso, né, que é a educação infantil com qual eu trabalho, para ela então poder, ao assistir, eu consiga atingir a questão mesmo da absorção do conhecimento que está sendo passado ali naquela aula. Então, foi desafiador porque, primeiro que eu não dominava as ferramentas, como editar, como fazer, como elaborar, como pensar esse vídeo, tive que pesquisar, tive que estudar, tive que passar por treinamentos que a escola ofereceu, né? Para então nós termos uma qualidade nesse ensino, porque não é só apenas gravar vídeos e nem só ficar na frente de uma câmera e cantar musiquinhas para as crianças. Tem todo um roteiro, tem todo um propósito. Então eu diria assim que o meu cotidiano, ele literalmente foi muito balançado, né? E estremecido de uma certa forma, porque ajustar isso. Ainda tem as responsabilidades. Professora Ezequiele, Diga. posso fazer uma pergunta? Pode. Me diga uma coisa, porque a senhora, no caso, por intimidade eu digo você. Sim, diga. Mas no caso, você já está abordando uma realidade atual. Mas isso está querendo dizer que antes você já fazia isso ou só depois desse período agora que estamos vivendo da quarentena? Em relação a gravar vídeo, aulas, sim. Só começamos a utilizar essa ferramenta a partir de agora, por conta da situação que estamos vivendo. Então, porque todo professor, ele sai do seu trabalho, né, da instituição da qual ele faz parte, quer seja ele particular ou da rede pública, ele vai para sua casa, ele tem a sua rotina da familiar, seus afazeres pessoais, mas mesmo assim, nesse dia a dia, você precisa ter um tempo onde você vai pesquisar e planejar, né? Então, nesse sentido, nós já fazemos, como professores, nós já temos essa prática de pesquisa. Agora, o que foi diferencial, né, é essa questão do gravar vídeos, produzir videoaulas para que os alunos possam dar continuidade a esse ensino nas suas casas. E aí é que é o grande desafio. Então, está sendo uma experiência, no caso, de desafios e aprendizado, Exato. né? No caso, você está querendo dizer. Exato. Para mim, eu tenho visto desta forma e tenho vivenciado. É fácil? Não. É desafiador, é trabalhoso, sim, porque requer muito mais organização, planejamento, atenção, mas eu também digo assim, tem aberto possibilidades de novas, como é que se diz, experiências, de projetar coisas para mais lá na frente. Direcionado ao professor Ciclei, que trabalha da área da educação física. O senhor também está trabalhando à distância, no caso, ensinando, certo? Mas quais são os métodos que o senhor está utilizando? Sendo que, um dos conhecimentos que temos é que as aulas de educação física, no caso, são exercícios, são coisas muito mais na prática, né? Exercícios, daquilo tudo que gostamos, principalmente quando criança, né? De correr, de jogar bola e tudo. Mas, no caso, qual o método que o senhor está usando no ensino à distância nesse momento, né? No caso, nesse momento da pandemia do corona? Vamos lá, pela ordem dessas perguntas. Vamos só corrigir algo, acho que é importante, que quando falamos de educação básica, o MEC, na verdade, não usa a nomenclatura de ensino à distância, e sim ensino não presencial. É importante a gente ter uma diferença entre um e outro. Tá? Então, na verdade, é o ensino não presencial. Dentro dessa modalidade que estamos vivendo, enquanto educação, aí entra a educação física. Na verdade, você falou aí de algo que ainda eu diria assim, o senso comum. A maioria das pessoas acharam que a educação física está apenas relacionada à parte prática, né? Quando que, na verdade, desde 96, quando foi reconhecida como uma disciplina obrigatória do currículo escolar, ela tem toda uma grade curricular, ela tem todo um conteúdo a ser direcionado, né, no caso, para os alunos. E ela é dividida em 4 blocos básicos de conteúdo, onde a criança vai aprender sobre o corpo, sobre o movimento.
ela vai aprender sobre as relações do corpo com o ambiente e também a parte voltada para o esporte. Como está sendo, por exemplo, as aulas de educação física. No caso, exatamente eu fiquei lá na escola, eu ser coordenador, estou substituindo uma professora que é do Fundamental 2, portanto, da turma do 6º ao 9º ano, por exemplo, eu realmente estou dando as aulas. E são 2 aulas teóricas e 2 aulas práticas. E, por exemplo, no meu caso, nesse exato momento, através das videoaulas, trabalhei com eles a relação da educação física com a mitologia grega, né? Como foi que tudo surgiu, de como surgiu a valorização da atividade física, os Jogos Olímpicos. Então, eu trabalhei toda essa relação de educação física e mitologia grega, que tem muita coisa interessante. Então, eu trabalhei isso em 3 aulas, para ser exatos, e na 4ª e na 5ª aula já foi mais para a parte prática, fiz exercícios que poderiam ser feitos em casa a partir de objetos, né, que possuem em casa, exercícios, trabalhei o cardio um pouco, alongamento, aquecimento. Então, a educação física, hoje ela é muito ampla, né? Ela tem um currículo bem extenso, que depende exclusivamente do profissional, de ele fazer uso de todos os conteúdos e ferramentas, e lógico, o que vai diferenciar uma coisa e outra é a didática, né? Como é que esse professor, as ferramentas que ele vai utilizar para poder compartilhar com seus alunos esse conhecimento. Eu acho que, na verdade, essa é a parte fundamental da nossa prática, né, enquanto educador. Mas a educação física não é somente movimento. Aliás, enquanto ciência, né, é a ciência que estuda o corpo humano em movimento. Portanto, tudo aquilo que está relaciona o movimento e com esse corpo, ou seja, na verdade, e se a gente for parar para observar isso, tudo que nós fazemos é a partir do corpo. É o ato de escrever, o ato de ler, de se relacionar, de comer. Então, tudo está aí, tudo isso é objeto de estudo da educação física. Então, dentro de um ambiente escolar, a educação física ela é fundamental para favorecer o desenvolvimento desse indivíduo em todas as esferas. Eu comecei, na verdade, assim que comecei a desenhar as letras, né? Eu fui pela caligrafia. Sim. Então, assim que eu iniciei todo esse processo, eu escrevia com realmente muita força. Certo. Porque eu queria ter o máximo de perfeição nas curvas das letras, né? E eu fui alongando até a chegada no primeiro ano, no ensino fundamental, da educação infantil, e eu comecei a querer modificar, porque as próprias professoras no qual trabalhavam comigo, elas falavam, olha, tua letra é muito forte, eu aplicava muita força. Isso. Muita força mesmo. E eu queria sempre, assim... Não, só para dizer que parabéns, você só era hipertônico, só isso. Não tinha nenhum problema. Porque quando elas falavam isso, falavam assim, mas você é muito forte. E também tinha não só letra forte, mas como eu saía, né, do parâmetro do caderno. Aí... Elas falavam assim, mas você não pode sair do parâmetro do caderno, porque senão tem um bicho que ele vai comer a sua letra. Você tem que... Meu Deus! Gente, outro aspecto... Você tem que seguir aqui. Gente, outro aspecto da educação física, então, nesse caso, que é o fato de que você não conseguia determinar exatamente, não tinha noção das dimensões. Portanto, isso aí é noção de espaço, que na escrita é fundamental, até porque você tem um espaço para você escrever. Porque quando eu escrevia, eu falava, mas para que eu vou separar esse negócio, né, que a gente faz um traço e já inicia novamente a palavra no parágrafo seguinte. E, eu falava assim, não vou fazer esse negócio, eu vou querer escrever tudo aqui. Aí eu pegava e escrevia tudo, e quando eu ia entregar a minha redação, meus desenhos, as minhas escritas, ela falava assim, você não pode passar aqui, porque bem aqui nesse espaço do caderno, existe um monstro, um bicho que ele come todas as letras que ficam em volta desse caderno. Que trauma! Aí eu falava assim, então, aí eu pegava, continuava, aí eu comecei a me alinhar, né, no caso. Certo. A letra, depois, conforme o tempo eu fui fazendo, ela foi mudando, ela foi ficando mais assim, mais fina, né? Eu não apliquei tanta força no decorrer do tempo, e eu fui aprendendo, assim. E hoje a minha letra não é uma coisa assim também maravilhosa, mas ela muda também conforme a minha vontade de escrever. Ela vai mais assim, letra de médico, uma letra mais cheia, né? Uma letra mais expressiva.
E vai mudando, Uhum. mas assim, eu acho que eu consegui me adequar, né, ao que passavam Ficou para com mim medo do na monstro, né, educação Caio? infantil. Fiquei com medo do monstro. Oh, meu Não, Deus. porque na minha época que eu estudava, existia aquela, se você não fizesse certo, você não passava, né? Você não ganhava uma Aham. estrelinha. E na minha época existia ainda essa Uhum. parte da estrelinha. Uhum. Então eu sempre gostei, tipo, uma estrelinha, legal, eu quero ganhar essa estrelinha. E quando, assim que eu comecei a fazer isso, existia aquilo, ó, você tá passando, você não tá legal, eu não ganhava uma estrelinha. Eu ficava muito Eu tenho chateado. Eu ficava, tipo assim, uma pergunta para o professor Alciclay. Nesse caso, professor, poderia a educação física bem trabalhada, no caso com o Caio enquanto criança, ela poderia facilitar mais o desenvolvimento dele nessa questão da escrita? Certamente. Isso seria fundamental porque ele, vamos imaginar ele baseado no que ele falou, ele está dizendo que ele não conseguiu, que é uma coisa normal, criança não ter o tônus necessário ou não saber estabelecer esse limite, né, das linhas, é a coisa mais natural. Todos nós passamos por isso. Sendo que se tem uma professora, no caso aí, ao invés de falar para ele que tem um monstro depois daquela linha, tivesse uma professora que soubesse que ele é hipertônico ou que ele a noção espaço temporal nele, que é o caso aí da escrita, né? Ele ainda não domina, então teria que exatamente gerar situações, trabalhar a questão da praxia fina, da coordenação motora fina, para que ele pudesse desenvolver essa habilidade, porque ele está num processo de aquisição de um conhecimento, no caso aí de uma habilidade, né? Como fazer. Então, seria importante que, se a professora tivesse esse conhecimento, pudesse trabalhar com ele, seria muito mais interessante, significativo, geraria um resultado melhor. Ele está dizendo que hoje, não sei, aos 20 anos, imagino eu, 20 e poucos anos, ele está dizendo a minha uhum, letra, isso. ela é de feia ruim. Então, provavelmente, ao invés de a professora tivesse orientado ele da forma correta e não tivesse dito que tinha um monstro, provavelmente ele teria uma letra que ele mesmo consideraria melhor, mais legível, né? E aí, Caio, para te consolar um pouco, como eu não tive nada de educação infantil na minha vida, já foi primeiro ano em diante, a única escrita cursiva minha é a minha assinatura. E mal. E até eu tenho dificuldade, mas é o único momento em que eu escrevo cursivo. Eu, eu nunca esqueço, um dia eu estava na quarta série, entreguei, fiz um ditado, a professora mandou fazer um ditado, quando chegou eu entreguei o caderno para ela, e depois ela falou assim, pois não, o que está escrito aqui? Eu olhava, eu digo, professora, eu não sei. Como é que tu não sabe? Eu digo, eu não sei o que eu escrevi. Mas eu não sabia de eu não entender o que estava escrito mesmo. Eu. Para você ver o nível da caligrafia, quanto era horrível. Então, a partir desse dia, eu nunca me esqueço, a partir desse dia eu fui para a letra de forma e até hoje toda a minha escrita é 99,9%, com exceção da assinatura, é toda de bastão, né? Letra de forma. Você vê que você Sim. não está tão mal assim. O mais Sim. interessante. O mais interessante é que a gente sempre assimila educação física só com aqueles esportes, futebol, sendo que tem toda uma história por trás, tem tudo um contexto. Mas, professor, e os perrengues antes da quarentena e durante? Se vocês acham que vocês têm perrengue, que estão em sala, quem é de sala, imagina quem é professor de educação física. Eu, na minha experiência, já vi muitas coisas engraçadas, mas eu amo muito a educação física, sempre amei. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo o que faço, realmente a educação física é muito especial para mim, porque tudo que vocês têm enquanto pedagogo, eu ainda tenho isso e mais a quadra. Né? Eu tenho mais aquela coisa toda vez que entrar na sala, ver aquele bando de menino gritar, ei, né? aquela festa. Coisas que vocês. É porque já é colocado na cabeça do adolescente, da criança, que educação física é esporte, é felicidade, né? É ir pra quadra, é brincar, então é correr. Os pedagogos defendendo a sua fatia. Mas vamos lá, a gente tem que olhar para a educação física lá atrás. A educação física não, a educação como um todo, né? Lá atrás, porque ela tinha outras finalidades. Hoje, a finalidade da educação física, já desde de 96 para cá,
ela mudou muito. Porque antigamente, se a gente for voltar um pouquinho mais lá na história, ela preparava o povo para a guerra, no primeiro momento, né? Aliás, bem antes ainda, quando começou lá na Grécia, era apenas uma forma de adoração aos deuses. Culto ao corpo, aquela coisa do meu corpo tem que estar perfeito, mente sã e corpo sã, mas com o objetivo de adorar os deuses, que a Grécia implantou isso, né? Depois de um tempo, quando veio Roma, já mudou o foco. Agora a educação física começou a surgir para quê? Qual era a finalidade dela? Preparar soldados para a guerra. Então a ideia do físico era voltado para isso. Aí, quando a educação física veio para o Brasil, ela veio nessa época com essa ideia militarista ainda, por exemplo, onde o objetivo era preparar o povo para ser bem fisicamente, mas para quê? Preparar para a guerra, estar sempre pronto para a batalha. Depois de um tempo mudou. Veio o que a gente chama de período higienicista, né? Onde é o cuidado pela saúde mesmo, e era voltado mais para os idosos, mas depois os jovens entenderam que era importante isso também, e voltou-se então essa prática, e aí foi a partir daí que surgiu as academias, essa coisa toda da qualidade de vida, né? E só depois, então, no terceiro momento, especialmente no nosso país, é que a educação física entendeu que quanto mais cedo trabalhasse lá na base, seria importante para a formação desse indivíduo como um cidadão, que ele não teria somente metade da vida com qualidade, mas ele poderia ter uma cultura de saúde, né, no caso, desde cedo. E aí, lógico, quando começamos lá atrás, talvez a maioria de vocês, a educação física era as meninas brincavam de queimada e os meninos de futebol, né? Era basicamente isso. E os nossos pais viveram. Os nossos pais viveram muito isso. Eu ainda vivi enquanto aluno. Meu professor tinha essa prática ainda. Você dividia em 2 momentos a aula de educação física: futebol, depois a queimada. E acabou, não existia conteúdo, nada. A gente sempre passava. Mas hoje, não, a educação física hoje ela tem aí a própria BNCC, né, determinou, valorizando toda a importância da educação física, estabelecendo seus conteúdos, desde a educação infantil até o ensino médio. Ainda tem uma proposta para ensino superior, mas a possibilidade de passar é quase nula. Mas, enfim, a educação física hoje é muito mais. E quando ela é aplicada desde cedo no ambiente escolar, essa criança, sem dúvida, vai crescer como uma formação completa, né, integral, que a gente chama, né? Não somente aquela ideia do menino, o inteligente, o cognitivo, mas esse cognitivo, quando trabalhado bem o seu físico, ele vai render muito mais, inclusive, ainda. Então, a educação física ela é muito mais do que suor e movimento. Ela é, como eu brinco com meus alunos, finalizando aqui, eu digo, a educação física não é só de Esparta, ou seja, não é só de força, de movimento de guerra, ela é de Atenas também. É necessário pensar, tem conteúdo. É isso. Professor, no caso, eu sou a mais nova daqui, eu sou a neném daqui, e eu peguei a parte já mais teórica e prática. Só que, porém, eu sempre fui uma aluna preguiçosa, eu odiava a prática. Chegava em educação física, eu passava mal, era automático. Isso é um dos perrengues. Mas eu sempre fiz trabalho. sempre aconteceu uma coisa. Meu professor, ele passou 3 anos sendo meu professor, eu nunca fiz uma aula com ele. Ele, sim, menina. Aí, minha sorte é que eu tenho asma. Então, tipo assim, eu falava, eu tenho asma, eu não posso. Aí, mas a teoria, a gente conseguia aprender muito com a teoria, sempre passava trabalho, tinha provas, tinha coisa totalmente curricular. Só que às vezes alguns professores exigiam que a gente fosse para a quadra. Eu só ia para a quadra em questão de prova prática. Tirando isso, eu não ia. Eu peguei 2 momentos. Eu peguei 2 momentos, na verdade, da educação física. Eu tinha os professores que tinham acabado de chegar, né, no mundo da educação, professores novos, e tinha professores mais tradicionais, aqueles que traziam de épocas, né, aquela concepção, como foi falado, do menino jogava futebol e menina jogava queimada. E eu tive, né, o outro lado, um professor que tinha acabado de chegar nesse mundo educacional, no qual ele trouxe esse mesmo sentido. Ele começou a contar a história desde os primórdios, né, como foi dito, até o dado momento, explicando cada sentido, o handebol, o futebol, sim, o vôlei, e em cada período ele falava sobre uma coisa. Ele ficou os 4 trimestres, né, falando de cada esporte. E isso foi totalmente um diferencial, foi significativo, né? Do que os professores falavam, porque
Os outros tradicionais, eles chegavam, davam uma bola aqui, ó, para vocês, pronto. E ficava sentado lá. E, E era só isso, a aula dele era essa. Infelizmente é isso. Eu acho que hoje ela se tornou muito mais significativa, porque mas isso, pessoal, vai depender muito, muito, muito do professor. O professor é a peça-chave nesse processo. Não somente em educação física, mas como em qualquer outra É disciplina. verdade. É o professor que encanta o aluno, não é a disciplina. Okay? Nenhum aluno chega apaixonado pela disciplina, ele se apaixona pela didática do professor, pelo professor que faz ele ter um outro olhar pela disciplina, aí ele começa a amar, a gostar, enfim. Mas vai depender muito, porque conhecimento fora do nosso dia a dia, fora da nossa realidade, se torna um conhecimento distante, né? Perde significado. E eu, particularmente, sou muito fã da aprendizagem significativa. Bem, mas me perguntaram sobre esse perrengue, né? Um dos maiores perrengues na educação física, em especial, é alunos igual essa aluna aí, que ela é enrolona, sedentária, e que só ia, que toda aula dá uma desculpa. Eu tive uns montes dessas, mas eu aprendi a tratar com cada uma delas. Por exemplo, quem tinha asma, eu sempre falava para ela, cadê a tua bombinha? Ah, não trouxe. Tá bom, então na próxima aula você vai participar. Quando começar a faltar o ar, você me avisa, você senta. E, enfim, são tantas situações, né, que acontecem, mas o grande desafio é convencer aquele aluno que é sedentário da importância de ele fazer uma atividade, porque hoje, enquanto é jovem, está aí no 6º ano, no 7º ano, tudo bem, mas ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto, e se ele não praticar uma atividade, provavelmente ele vai ter um AVC aos 40 e morre. E eu sempre fui muito claro com isso. Eu falei... Partiu caminhar. Eu falava para ele, olha, poxa, que pena, eu vou estar com 80 e você com 40 já vai morrer. Ele, como assim? Eu digo, você vai morrer aos 40, porque é de AVC, provavelmente. Tu não faz nada. E eu explicava, né? Explicando meio nas aulas teóricas o que significaria isso, não, os perigos do sedentarismo. Então, o que falta, na verdade, é conhecimento mesmo. Muitas das vezes, essa aluna que ela tem asma, talvez ela esteja até falando a verdade, que ela não faz porque ela tem asma. E porque disseram que se ela fizer, ela pode morrer na quadra. E tem muitos professores que acreditam, mas não é melhor explicar para ela o que é essa asma, e que apenas vai haver um bloqueio da glote, provavelmente, no caso dela, vai ter uma respiração, mas que a cada tempo que ela fizer, ela vai melhorando, vai ampliando o seu tempo de prática de atividade, e de repente pode ser que daqui a pouco, mesmo com asma, ela consiga ter uma vida de atividade tranquila, sem problema, porque são tabus que se estabeleceram, né? Quem tem asma não pode fazer atividade física. É um tabu, porque na verdade uma coisa não está relacionada à outra, não. É verdade. E para finalizar, eu queria que você desse uma dica de como a gente praticar exercícios físicos em casa mesmo, para criança, para adulto, para adolescente, para a gente deixar para os nossos ouvintes fazerem, na verdade. São duas situações bem diferentes. Enquanto eu adulto, né, fazer a atividade, primeiro que é um grande desafio, porque fazer atividade em casa seria alguém que está muito determinado a fazê-lo. Isso é um fato. Porque é mais fácil você ficar na frente de uma televisão, pegar aí o Netflix e passar o dia inteiro. Bem, mas se eu tenho que fazer, e tem duas situações. Se eu já pratico, se eu já tenho uma prática de atividade e meu corpo está ali querendo, necessitando fazer, porque eu já venho isso já faz parte do meu cotidiano, ou se eu nunca faço, também não posso querer virar um atleta em casa. Mas o importante você pode fazer atividade com o mínimo espaço. Se você tem filho, facilita bastante a vida, porque você pode brincar com essa criança, fazendo uso de bolas, fazendo de manjas, as variações que a manja tem. Mas caso você queira fazer um exercício mesmo, polichinelo, você não precisa de ninguém, você pode fazer sozinho, agachamento, alongamento, você pode fazer abdominal, ok? Mas tudo isso vai depender muito do ambiente que você disponibiliza em casa. Já com as crianças, aí eu digo para você que se torna mais fácil, porque basta você dizer para ela, vamos brincar, pronto. Ela própria já vai te dar milhares de ideias. Já era, né? Milhares de atividades para ser feita. É importante que sejam atividades que gerem realmente uma proximidade, né, do pai, no caso com os filhos, porque uma coisa que é fundamental na nossa prática quanto professor, não só de educação física, mas essa coisa do relacionamento, do olho no olho. É por isso que nesse período de
aqui de ensino à distância, o grande desafio, tanto para os professores como para os alunos, é não ter um ao outro. Essa vai ser a grande questão. Como é que eu estou ensinando a quem, se eu não estou vendo? Eu estou olhando para a tela de um celular, para a tela de uma câmera. Eu sei que lá do outro lado vai ter um indivíduo, mas como é que ele está? Não tem essa coisa dessa conexão, sabe? Do olho no olho. E a educação, eu vi muitos professores falando nesse tempo, é o fim da educação, tudo mais, a partir de agora vai ser a distância. Eu não creio nisso, não. Eu creio sim que, de repente, isso vai mudar de fato, mas o olho no olho, o professor olhar para o aluno no professor, a troca de interação, de informação, de proximidade, isso aí é insubstituível. Eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade, os acadêmicos. Vamos lá. Pode. Vamos aí, eu gostei da resposta de todos, já que eu sou entrevistado, mas eu vou entrevistar agora. A pergunta é, vocês enquanto acadêmicos, agora vivendo esse tempo justamente por conta do Covid-19 e tudo mais, e qual está sendo o desafio enquanto aluno? Porque, de repente, hoje eu estou vivendo mais aqui como professor, né? Mas a minha pergunta é, e vocês enquanto alunos, qual está sendo o grande desafio justamente de ter que dar resposta, o semestre não pode parar, tudo mais, eu tenho que estudar, mas eu não estou diante daquele ambiente inspirador que é a sala de aula, né? Eu não vejo o meu professor no olho no olho. Como é que está sendo a vida de aluno nesse período do Covid-19? Bom, o grande trunfo da faculdade agora foi essa modalidade à distância, né, no qual eles procuraram diversas maneiras, diversas plataformas. Uma delas foi o Siscontente, o YouTube, né, para a gente realmente não parar, né, nesse momento. E assim, a minha principal dificuldade mesmo foi me readaptar, né, de sala de aula, no qual eu via o professor frente a frente, e para vir para a distância pelo YouTube. Mas assim, eu consigo, agora nesse momento eu já consigo me estabilizar, né? Eu consegui agora me dividir os meus dias de estudos e os meus dias, né, que eu posso fazer outras coisas. Bom, o meu maior desafio foi justamente estabelecer essa nova rotina, porque como o trabalho ele veio para dentro de casa no sentido que tinha um horário estipulado para realizá-lo, o trabalho na escola com os alunos, eu tive que trazer ele para dentro de casa. E aí a grande questão foi reorganizar esse tempo, porque a demanda foi muito grande dessa produção do vídeo, planejar, ter o material que você vai fazer a gravação da videoaula, né? E essa questão de sentar na frente do computador para a gente poder acompanhar, então, as aulas da faculdade, né? E aí veio o grande desafio, porque às vezes o sinal não é tão bom, você às vezes não consegue entrar no sistema, às vezes a questão a maior que eu sinto, né, é a falta justamente da relação com o professor, porque em sala de aula você tem como entrar em debate, né, você tem como discutir, tem como você compartilhar seu ponto de vista, tem como você tirar suas dúvidas, né, que é muito importante, porque né? nem sempre, por mais com todo o cuidado, o preparo, e eu tenho vivido isso como professora também, com os pais dos meus alunos, por mais que você elabore muito bem o comunicado, né, as descrições no vídeo, as orientações de como realizar tal atividade, sempre tem uma dúvida. E aí, às vezes, na sala de aula, o professor ali já falando, né, na aula presencial, ele falando, você já tem como tirar a sua dúvida imediatamente, né? Então, eu vejo que esse é o maior desafio para mim, como acadêmica, é poder falar diretamente com o professor, né? Aquela coisa do imediato, entendeu? É porque cada um entende de uma forma, né? Acaba na forma escrita, a gente vai ler e cada um vai pensar e derivar de uma forma diferente do outro. E quando a gente passou para o YouTube, foi muito mais fácil, porque o professor estava ali ao vivo, Sim. A gente comentava, né? Interagia com ele durante a live dele. Mas, assim, eu acho a maior dificuldade mesmo foi o que a Ziceli falou. A gente mudar a nossa rotina, passar do presencial para o virtual.
que no início foi realmente muito difícil, porque você estava já acostumado naquela velha rotina, e quando você é retirado de maneira brusca, né, com qual foi a quarentena, que foi de um dia para o outro, você já tinha que sair, já se aliar novamente à sua nova Sim, rotina, o bom é a que rotina os virtual. professores estão muito acessíveis, a coordenação da faculdade também. Nós temos tido bastante apoio, orientações, mas realmente tem sido um grande desafio. Eu acredito que nós vamos aprender. Com esses desafios, é um fato que a gente também tem crescido e amadurecido, né, aprendido muitas coisas nesse tempo. Eu sou a aluna mais chata da sala, porque eu sempre tenho opinião diferente de todo mundo e eu sou a mais nova. E então, tipo, Mais do que a Marcel? Eu sou militante. Ela é militante, gente, ela milita. Eu tô com muita saudade disso, de às vezes, tipo, pôr opinião. Aí quando eu vejo alguma coisa que não, tipo assim, não me agrada, que é uma coisa que eu tenho um conhecimento e sei que não é certo, e falo, entendeu? Tipo, na sala de aula também, a gente sempre tira dúvida, a gente tem esse acesso ao professor livre. E como o Caio falou, a gente lê, mas cada pessoa interpreta de um modo diferente. E até a entrega das atividades. Por exemplo, teve uma que eu fiquei a noite toda tentando enviar o e-mail e não estava conseguindo. Aí, no final, tipo, era até meia-noite, 23h58, eu consegui enviar. Mas eu estava com muita dificuldade, passei a noite toda tentando enviar a atividade. Tem esse negócio do sinal, às vezes eu não consigo. No começo, um Wi-Fi que estava cortado. Então, tipo, eu não estava conseguindo acessar ao Syscontente. Aí eu estava usando o 3G do meu celular. Às vezes eu não consigo mesmo, o Syscontente não pega e é uma dificuldade. E eu sinto muita falta de estar na sala de aula, de ter contato com o professor, de, às vezes, quando tipo, tem uma dúvida de trabalho, eu virar com algum colega, conversar, a gente debater em equipe. A mudança mexeu muito com a gente e a gente já estava acostumado com isso, nosso cérebro já estava acostumado com isso. Então foi um baque muito forte. Engraçado, né? Porque assim, eu ouvi todos vocês, mas eu acho que eu sempre procuro olhar sempre os dois lados da moeda. Porque no momento eu estou sendo representante da turma, da minha sala. E no início foi duro para todo mundo, principalmente para mim e para a vice, porque nos disponibilizamos a ajudar os nossos colegas, aqueles que não tinham internet, não tinham diretamente o acesso ao Word, entendeu? E assim, foi uma semana, assim, eu digo assim, de uma turbulência, que a gente ajudava um, ajudava outro, ajudava um, ajudava outro, e que agora parece assim que já se adaptaram, né? Já estão conseguindo caminhar. E na aula à distância, o que eu pude observar, assim, tem um lado positivo e tem sim um lado negativo, um dos pontos que o Caio comentou. A interação da visão do professor em ter o retorno do comentário dos alunos, para ele é prazeroso, porque significa que os alunos estão prestando atenção, né? Mas a falta do físico, de eu chegar com o professor e olhar para ele e dizer assim, professor, eu tenho essa pergunta, o senhor pode me responder? É totalmente diferente, entendeu? É como que dizer assim, vou matar saudades do meu pai, eu vou fazer uma videochamada. Naquele momento, passa, mas quão prazeroso seria se eu estivesse perto, abraçando, não é? Então, assim, essa quarentena do estudo, em termos que estudar à distância, também está nos trazendo o aprendizado de darmos valor ao estudo sim presencial, porque eu já estudei à distância, não é a primeira vez. Então, para mim, eu vou dizer assim que não foi um baque eu estudar à distância. O que foi um baque é eu ajudar o próximo, porque a gente fica carregada, sobrecarregada em ter que dar conta do nosso trabalho e ajudar o meu colega. Mas jamais eu vou dizer que isso tudo, para mim, foi meu Deus do céu, um desastre. Não, pelo contrário, foi um grande aprendizado em saber dar valor. E, assim, o que eu aprendi e estou aprendendo com tudo isso, no caso, é a me adaptar a essa realidade. Que eu quero que acabe logo, que eu quero voltar a estudar presencial. Eu quero voltar a estudar presencial. Mas não significa que eu esteja me iludindo nesse momento que, amanhã eu vou voltar.
amanhã eu vou voltar. Não, a minha realidade é essa. Eu tenho que ficar em quarentena, então eu tenho que fazer minha parte, me esforçar, estudar. É difícil, porque quem é que vai querer levantar? Vou ser sincera, quantas vezes você não já pegou a sua aula virtual deitada na cama? Você acabou de acordar e você vê lá no WhatsApp para abrir e você ainda está deitada. Nem tomou banho, nem merendou. Quem nunca? Agora me diga, se tivéssemos que ir para a faculdade, tínhamos que levantar mais cedo, tínhamos que pegar um ônibus, merendar. Meu Deus do céu, ou seja, uma mudança de uma rotina tão grande que, por um lado, a gente até ri de nós mesmos, né? Poxa, como eu era sedentário, como eu pude me tornar sedentário agora? Eu não era assim, e agora? Tem bastante. Então, eu assim, resumindo a minha fala nesse tempo, é assim, uma coisa que eu aprendi é que uma escola, ou a educação de modo geral, nós precisamos aprender a valorizar uma coisa chamada gente, pessoas, entendeu? Nós estamos lá, por exemplo, na escola, a escola continua, eu estou indo todos os dias trabalhar, porém, estar numa escola sem aluno, a ideia, aquilo ali perde o valor, perde o sentido, se torna apenas uma estrutura. E então, nós precisamos entender que a educação ela é feita de gente por gente, né? E para a gente. Não é a estrutura somente, não é o conteúdo, mas é essa coisa da relação toda, é o conjunto de muitas coisas, mas em tudo isso tem um fator gente, ser humano. Não existe. Qual é a função do professor se não tem aluno? Então, percebe que as relações, o ser humano é feito de relações. E nós, professores, precisamos entender isso desde muito cedo. O ser humano é o foco, é o aluno, sou eu. Se eu estou bem, eu tenho possibilidade de dar uma excelente aula, eu vou me reinventar, eu vou dar meu jeito, a aula vai ser boa, porque eu estou bem comigo mesmo. Mas agora, se eu não estou legal, ou se eu não penso no meu aluno, aí eu vou sempre, talvez, ter aquele professor que é melhor dar uma bola para os meninos, futsal, e uma de queimada para as meninas. Pronto. Aquela ideia, né, do faz de conta que eu faço de conta que ensino, vocês fazem de conta que aprende. Paulo Freire, é isso? Não é o Paulo Freire, é o Celso Antunes. Celso Antunes, né? Beleza, então é mais ou menos isso. Nós precisamos pensar a educação como um todo, olhar um todo. O professor precisa ter o olhar do todo. Não é o meu salário, porque eu não estou recebendo bem. Ou então eu já dei meu conteúdo, o aluno que se vire. Não é. São muitas coisas. E a educação é gente. Isso que a gente precisa entender muito. Quanto mais cedo nós entendemos isso, vai ser melhor para nós mesmos. Eu gostei do papo. E legal, assim, só para compartilhar uma ideia, é que essa questão da relação, como você colocou muito bem, ela é em todos os âmbitos, né? Em todas não só na questão da escola, né? Mas você pontuou muito legal. Mas eu acredito que todos nós iremos repensar muito essa questão, o outro, né? As pessoas. Como que, por exemplo, quem está no comércio hoje, que não está podendo abrir suas portas, está tendo que se reinventar, repensar, como que eu posso atender, né? Como eu posso vender pela internet? Como que eu posso chegar nesse consumidor? Como que eu posso pensar nessa outra pessoa que está ali do outro lado? Como que vai atender? A família tendo que repensar nas suas relações, talvez descobrindo coisas que precisam melhorar na sua forma de tratar, por exemplo, poxa, eu não sou professora, mas agora eu vou ter que dar esse suporte para o meu filho, para minha filha, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que abrir espaço, eu vou ter que ter mais atenção, eu vou ter que organizar minha rotina no dia a dia, onde eu vou ter que atender o meu trabalho, porque muitos estão trabalhando em casa para manter a sua família, né? E agora vai ter que ajustar porque tem 2, 3 filhos que têm que ser atendidos. Talvez no dia a dia, talvez não estava sendo possível realizar isso. Agora é meio que forçado a fazer. Então, eu acredito que todos, em todas as áreas, em todos os segmentos, com certeza nós iremos repensar, reavaliar e ver que o ser humano ele sempre vai ser o principal. Acho que porque a pessoa, né, os relacionamentos. Nós vamos amadurecer e crescer muito nessas ideias. Então, finalizamos por aqui este podcast. E se você quiser que o professor Alciclei retorne aqui para responder suas dúvidas, é porque o assunto vida de professor realmente é um âmbito bastante diverso. E tem muito assunto ainda para a gente conversar. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.
com mais assuntos do momento e com mais experiências do professor e de estagiário. Até a próxima, pessoal.